Vamos mergulhar hoje numa das obras mais explosivas e com certeza mais mal interpretadas de toda a filosofia. Assim falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. É um livro que é quase uma poesia, uma profecia e que chega para virar a mesa em tudo que a gente pensa sobre valor e propósito. Então, bora lá desvendar as ideias centrais desse gigante. Ah, essa frase. Deus está morto. Todo mundo conhece, né? É a proclamação mais famosa de Nietzsche. E olha, o ponto principal que precisamos entender é que isso não é uma celebração. Não é Nietzsche comemorando tipo, eba, o ateísmo venceu. Nada a ver. Para ele, a morte de Deus era mais como um diagnóstico de uma doença cultural. Pensa assim, a moral e os valores da civilização ocidental estavam construídos sobre essa base religiosa por séculos. De repente, essa base ruiu, essa âncora sumiu. Nietzsche olhou para isso e previu que a humanidade ficaria à deriva, sabe? Perdida num grande vazio. E essa é a grande questão que o livro inteiro tenta responder. Se os velhos valores não servem mais, o que a gente coloca no lugar? É aí que entra em cena a figura de Zaratustra, o profeta que Nietzsche criou. Depois de passar 10 anos isolado numa montanha, ele desce porque acredita ter um novo caminho para a humanidade. A sabedoria que Zaratustra traz é totalmente focada neste mundo. Chega de pensar no além, em paraísos, a grande ideia é encontrar o sentido aqui mesmo, na Terra. Mas quando Zaratustra chega no meio do povo, o que ele encontra é exatamente o que ele mais temia: um vazio imenso, uma crise de sentido profunda. A queda dos valores antigos não trouxe uma liberdade feliz. Pelo contrário, o que ele vê é uma espécie de cansaço, uma exaustão espiritual. E o nome disso? Niilismo. Mas cuidado, niilismo aqui não é só aquela atitude de nada importa. Não. É o estado de desespero que toma conta quando tudo aquilo que dava sentido à vida simplesmente desmorona. É um buraco, um vácuo perigoso. E Zaratustra alerta: se a humanidade ceder a esse niilismo, ela se torna o que ele chama de último homem. E quem é o último homem? É o ser humano medíocre, aquele que só busca conforto, segurança, uma vida morna, sem grandes paixões ou ambições. É o oposto total do potencial que Zaratustra quer despertar. Ok, o cenário é esse: uma crise de sentido, o perigo do último homem. Como sair disso? É aqui que Zaratustra apresenta uma das metáforas mais poderosas do livro, a jornada do espírito, as 3 metamorfoses. A jornada tem 3 estágios. Primeiro, o espírito é como um camelo. Ele aceita e carrega todo o peso da tradição do tu deves. Depois, esse camelo precisa se transformar num leão. O leão é o grande rebelde. Ele diz não aos velhos valores para conquistar a liberdade. Mas não basta destruir. O leão, por fim, deve se tornar uma criança. A criança é inocência, um novo começo. Ela não destrói, ela cria. Ela diz um sagrado sim para a vida, pronta para inventar seus próprios valores. E qual é o objetivo final de toda essa jornada? É a transformação em algo completamente novo. É ir além do que o ser humano é hoje. E aqui a gente precisa ter muito cuidado com uma palavra: Übermensch. A tradução mais famosa, super-homem, é péssima. Ela causa uma confusão danada, fazendo a gente pensar em algo que não tem nada a ver com Nietzsche. A tradução mais precisa é além do homem. E isso muda tudo. Não é ser super, é ir além. É superar a condição humana atual. Então, o além do homem é aquele que supera a si mesmo, constantemente. É um indivíduo que olha para o vazio e, em vez de se desesperar, cria o seu próprio sentido, sem precisar de deuses ou tradições. Ele se torna o criador de valores que celebram esta vida, este mundo. Ele é, como diz o livro, o sentido da Terra. Certo? Mas de onde vem essa força toda? O que é que move essa transformação? Nietzsche chama essa força de vontade de potência. E, de novo, cuidado com a tradução vontade de poder. Não tem nada a ver com dominar os outros. É o impulso fundamental de tudo que existe para crescer, para se expandir, se superar, criar. É a energia que move o além do homem para o autodomínio e para a criação. Para saber se alguém está realmente pronto para ser esse criador, Zaratustra joga na mesa o seu pensamento mais pesado. É como se fosse o teste final, a prova de fogo para ver se o amor pela vida é verdadeiro. E a pergunta é pesada mesmo. Seria possível amar a própria vida de um jeito tão absoluto a ponto de querer reviver cada segundo dela? E não só os momentos bons, não, mas também toda a dor, todo o sofrimento, tudo de novo e de novo, para sempre, sem mudar uma vírgula?
Seria possível encarar isso e dizer sim, de novo? Esse é o conceito do eterno retorno. Ele funciona como um teste existencial. Só consegue passar esse teste quem realmente vive o que Nietzsche chama de amor fati, o amor ao destino. É viver cada momento com tanta intensidade que a sua repetição eterna seria uma bênção, não uma maldição. É a aceitação total e incondicional da existência. E essa citação do livro captura isso perfeitamente. A alegria de verdade não quer só continuar, ela quer se repetir para sempre. Abraçar o eterno retorno é transformar a existência inteira com tudo de bom e de ruim numa fonte dessa alegria que se quer eterna. Beleza, então chegamos no ponto prático da jornada. Depois de tudo isso, o que acontece? O resultado dessa transformação toda é a criação de um novo tipo de virtude. Em vez das virtudes tradicionais como piedade ou humildade, as novas virtudes são baseadas na força, na criatividade, no amor por este mundo. O ponto central é a autossuperação, o ato de se tornar mestre de si e construir ativamente o próprio caminho e os próprios valores. Mas e aqui está o grande pulo do gato. Zaratustra não quer seguidores. Ele não é um novo Messias com uma nova Bíblia. Ele mesmo diz isso. Ele veio para ser um provocador. A mensagem final é um chamado para a responsabilidade de cada um. A ideia não é seguir o Zaratustra, é que cada um se torne o seu próprio Zaratustra. E é com essa provocação que o livro nos deixa. É uma pergunta que é ao mesmo tempo assustadora e incrivelmente libertadora. Pensa bem. Se fosse preciso criar um sentido do zero, totalmente livre da tradição, o que seria construído? Sem um mapa, sem um manual, a responsabilidade de dar um sentido para a vida cai inteiramente sobre os ombros de cada um. O que escolheríamos valorizar? Como viveríamos? A resposta para isso? Bom, essa é a jornada que cada um precisa fazer por si mesmo.